pessoal, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre algo que pega muito mesmo nos processos terapêuticos, que é o limite entre o juízo de fato e o juízo de valor, tanto na posição da pessoa do terapeuta, quanto na posição da pessoa que está em psicoterapia. Muitas vezes, a pessoa que está em atendimento se sente julgada. Isso é bastante delicado, né? Porque nós precisamos fazer em conjunto, né, a gente que atende, a pessoa que é atendida, uma análise do que acontece, das variáveis que controlaram, que modelaram esses padrões e que estão mantendo esses padrões na atualidade. Essa análise é o que a gente chama de juízo de fato, né? Que é diferente do juízo de valor. Quando a pessoa se sente julgada pela terapeuta, é porque de alguma maneira, né, ela entendeu, ou de fato, né, a terapeuta fez um juízo de valor, né? Isso é bastante delicado em psicoterapia, porque o ambiente terapêutico, o setting terapêutico, em tese, a primeira coisa, pré-requisito de todo o resto, é que seja um ambiente não punitivo, um ambiente de acolhimento, um ambiente de empatia. Tem aquela famosa frase do Jung, nem sei se é dele mesmo no final das contas, que diz, né, que a gente precisa dominar todas as técnicas, tudo, saber tudo, mas quando a gente estiver atendendo, é uma alma humana em contato com outra alma humana. Bom, sem entrar em questões ontológicas, né, de alma e corpo, ou questões espirituais, né, o que ele quis dizer ele se refere à sensibilidade que a profissional precisa ter para que consiga acolher a demanda, consiga ouvir, consiga ser um ambiente de amparo antes de qualquer coisa, empatia, acolhimento, compreensão. Só da gente fazer isso já é meio caminho andado, né? Só da gente conseguir ser este ambiente acolhedor que ouve, né? Já é meio caminho andado no processo terapêutico. No segundo momento, não necessariamente, né, bem demarcado, bem dividido, a gente, a partir dos dados, né, que a gente obtém ao longo das sessões, a gente vai fazer uma análise. E aí que entra o risco do juízo de valor. Não necessariamente só na análise, né? Às vezes a gente pode estar atendendo e a pessoa está falando e eu faço assim, ó. Às vezes até um verbal não vocal, né, um sinal, uma expressão facial, a pessoa pode se sentir julgada, né? E claro, depende também da sensibilidade de cada pessoa, né? Tem alguns quadros psicológicos que são mais sensíveis mesmo, né? De fato, tem alguns quadros que são mais sensíveis a qualquer sinal de julgamento, né? E a gente precisa ficar bastante atenta a isso. De qualquer forma, o que eu super sugiro para vocês, seja como terapeuta, seja como pessoa que está fazendo terapia, né, é que você como terapeuta tente se policiar sempre, né, ter consciência dos seus preconceitos, de modo a conseguir entender os seus limites, né, e de modo a sempre perceber como o seu preconceito pode entrar na sessão, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, de preferência num processo psicoterapêutico próprio, né? A terapeuta em terapia, e do lado da pessoa que está sendo analisada, sempre que você se sentir julgada, sempre que você se sentir julgado, converse, fale, tente falar para a pessoa da terapeuta como que você está se sentindo, porque só o falar já é um treino importante, né? Já é desenvolvimento de repertório, né? Ou eu me senti assim assado, e tem questões que são muito delicadas, gente, muito delicadas mesmo, e hoje em dia a gente está tendo muita pesquisa sobre isso, questões de gênero, questão de raça, cor, né? Que a pessoa
pertence a um grupo que é vulnerável, seja pela variável de gênero, de raça, enfim, ou por N razões, e é importante que a pessoa, né, o terapeuta ou a terapeuta tenham sensibilidade para entender que a pessoa que faz parte desse grupo está submetida a situações que contribuem para o seu quadro emocional comprometido, muitas vezes. Né? E é importante a gente ter essa noção para que a gente não tenha posturas insensíveis. Por exemplo, a gente vai publicar, espero em breve, eu e a Tasta, né? Tasta e o Alexandre também, a Tasta Misael e o Alexandre Dietrich, a gente vai tentar publicar um artigo que a gente fala sobre colorismo e como a psicoterapia, né, precisa estar sensível a essas questões. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa negra, que não é negra, se a gente for pensar no colorismo, né, em termos de tons de pele, uma negra clara, diferente de uma pessoa negra retinta, né, muitas vezes a gente negligencia essa variável que pode ser muito relevante em muitas análises. Vamos supor que a pessoa está tentando um emprego e recebe várias negativas e você está lá como terapeuta tentando trabalhar habilidades sociais e tal, e essa variável vai passando batida, quando muitas vezes ela pode ser muito relevante para análise, até para a pessoa entender, né, e falar assim, nossa, tá, não sou eu, realmente eu preciso treinar em geral mais que outras pessoas por conta dessa injustiça estrutural, por conta dessa violência estrutural que é o racismo. Né? Então, ela compreende que não tem tanto a ver com déficit de habilidades sociais, mas que em grande parte tem a ver com essa outra variável também, que é a variável raça, né? Cor, enfim, a gente pode falar de gênero, a gente pode falar de orientação, né? Afetiva. Então, são questões muito delicadas e é importante, por isso que na formação em psicologia a gente também precisa ter uma formação com uma pegada antropológica, com uma pegada sociológica, porque as pessoas são indivíduos, mas elas estão inseridas em contextos, né? E esses contextos são mais ou menos adoecedores, têm mais ou menos oportunidades, né? E a gente não pode ter um olhar, já falei isso, míope para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está em análise conosco, né? Então a gente precisa ter uma visão ampla. E aí, a partir do momento em que a gente consegue ter uma visão ampla, consegue identificar de forma cada vez mais ampla as variáveis que estão interferindo nos padrões que geram um desconforto psicológico, a gente amplia o juízo de fato e vai diminuindo os juízos de valor, né? Sempre consciente dos próprios, né? É importante a gente treinar sempre conosco mesmos, né? Essa ampliação de repertório de autoconsciência e autoconhecimento para saber o que te pega, né? Eu, por exemplo, identifico alguns padrões que eu tenho mais dificuldade de atender, né? Então, eu posso me abster de atender determinados padrões e tá tudo bem, todo mundo tem limite, é importante que a gente tenha consciência desses limites, consciência das próprias dificuldades, consciência dos próprios preconceitos, seja para trabalhar esses preconceitos, seja para dar algum tipo de limite que, se não for dado, pode prejudicar a relação terapêutica.